Olá, turma. Vamos para as orientações do estudo dirigido de produção textual, certo? De início, aquele velho dilema: preencher o cabeçalho de lápis tinta preta ou azul, certo? Coloque a data de hoje, 24 de setembro, certo? Seu nome completo e o número da chamada. Tendo feito isso, passe para a leitura do texto. Redigindo um relato de viagem. Será a sua produção textual desse bimestre, certo? Vamos lá para a leitura. Relatar é uma experiência comunicativa de mão dupla. Relatando um fato, somos capazes de compreendê-lo melhor e possibilitamos que outras pessoas também tenham acesso a uma experiência vivida por nós e a entendam. É comum nos fascinarmos por programas de viagem que mostrem lugares, pessoas e culturas diferentes da nossa. Quem nunca achou interessante, por exemplo, o falar de pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países, não é verdade? Então, relatar essas experiências pode ser uma atividade bem divertida. As situações difíceis ou alegres, porque tenhamos passados, podem proporcionar boas risadas entre os colegas de turma. Mas, como transmitir essa experiência de maneira envolvente? A seguir, vão algumas dicas para ajudar na produção desse gênero dos viajantes, que é o gênero relato de viagem, certo? Primeiro tópico: como, selecione uma viagem que você tenha vivido e que gostaria de compartilhar com seu professor. Não se preocupe com o tipo de viagem, se ela foi longa ou se ela foi curta, distante ou próxima de sua residência. Afinal, desses lugares sempre podemos aproveitar experiências interessantes. Então, não se preocupe com o tipo de viagem que você fez. Se foi para uma cidade aqui do lado, se foi para uma cidade distante, se foi para uma praia, para uma fazenda. Não importa o tipo de viagem que você foi. Eu quero saber qual foi, certo? Capriche. Tópico 2. Planejamento. Utilize a estrutura lógica do relato de viagem, se fazendo estas perguntas. Como foi a preparação da viagem? A ansiedade, o trajeto, as dificuldades. Quem foi com você? Então, você vai preparar lá naquela folha do rascunho, como foi a preparação da viagem? Como é que foi aquele momento que antecedeu a viagem? Teve ansiedade, você ficou noites sem dormir, só pensando, meu Deus, e aquele dia que não chega, o dia da viagem. Você vai falar sobre o trajeto, como é que foi o trajeto da viagem? Você foi de ônibus? Você foi de carro com a família? Foi de trem? Foi de moto? Foi de avião? Como é que foi esse trajeto? Você vai falar tudo no seu texto. E as dificuldades? Houve dificuldades para montar essa viagem com sua família? Se houve, me conte, mas se não tiver tanto interesse em contar, não tem problema, certo? E você também vai falar quem foi com você para essa viagem, certo? Foi o papai, foi a mamãe, foi os irmãos, foi os avós, foi os tios, foi os amigos. Quem foi com você na viagem? No tópico B, quais foram as primeiras ações? E as seguintes? Nessa parte do planejamento, é interessante destacar as ações em ordem cronológica, ou seja, você vai contar de acordo com a forma que aconteceu, certo? Você não vai, por exemplo, contar um fato que ocorreu agora e depois contar algo que aconteceu já no final da viagem. Não, você vai contar sequencialmente como é que foi as coisas na sua viagem, certo? Ou seja, reunir os fatos que marcaram desde sua chegada ao destino até o retorno da viagem na ordem em que aconteceram. Então é basicamente isso que eu acabei de citar, certo? C. Como foi o retorno? Deixou saudade? Foi uma experiência ruim? Qual a lição que fica dessa experiência? Então, depois, já no final do texto, você vai contar como é que foi o retorno para casa, Vai contar se gostou ou não da viagem, vai contar o que aprendeu nessa viagem, certo? Qual a lição que você tirou dessa viagem para a sua vida. No tópico 3, a elaboração. Na escritura do seu relato, esteja atento à linguagem, Escreva em linguagem objetiva e clara.
A estrutura gramatical. Observe que os verbos nos relatos de viagem estão predominantemente no pretérito perfeito, ou seja, no passado, né? Já que a viagem já aconteceu, já ocorreu, então a sua narração será sempre no pretérito perfeito, ou seja, no passado. A organização textual. Lembre-se de que o relato de viagem é um texto de comunicação com foco nas ações vivenciadas pelo viajante, importantes para a sequência do texto. Por isso, nele predomina a narração. Atente também para o modo de organização descritivo, a caracterização do ambiente das pessoas, com seus costumes, crenças e outras características que enriquecerão seu relato. Ou seja, você vai descrever, né, os ambientes que você visitou, né? Ah, eu fui para João Pessoa e lá eu visitei um museu. O museu era assim, assim, assado. Então, você vai descrever como é que foi o ambiente, né, que você visitou. Vai descrever como é que eram as pessoas, eram pessoas legais, né? Como é que essas pessoas se vestiam? Ah, mas as pessoas eram chatas, eram metidas. Como é que elas se vestiam também? Você vai contar os costumes e as crenças do local que você visitou, certo? Ponto de vista. Um relato de viagem é repleto de impressões pessoais. Entretanto, muitas observações demonstram um certo estranhamento entre culturas e hábitos diferentes. Relate realmente o que você acha do que conheceu na viagem, certo? Você vai relatar apenas o que você conheceu na viagem. Você não vai relatar algo que você não conheceu, até porque não faz sentido, né? E por fim, tenha cuidado para não ofender ou ferir pessoas com a sua história, né? Tem que ter cuidado aquele para não acabar gerando preconceitos nas suas histórias. Ter cuidado para não criticar certos ambientes. Lembre-se sempre que você vai estar escrevendo algo que outras pessoas vão ler. Então você tem que caprichar e tomar todos os cuidados, porque alguém vai ler a sua história, certo? Passando para a folha de produção, vamos lá para as orientações com relação à folha de produção, hein? Olha só. Tópico 1. Nesta folha é proibido rasurar, ou seja, riscar. É proibido riscar essa folha. É proibido usar corretivo e é proibido usar lápis grafite. Certo? 2. Use caneta esferográfica na cor azul ou preta. Ou seja, fica eliminado o que eu acabei de citar no tópico 1. No tópico 1, proibido usar lápis grafite. É para usar apenas caneta azul ou preta. No tópico 3, a produção textual deve conter no mínimo 20 linhas. A produção que estiver abaixo de 20 linhas, esta será anulada. Então, cuidado aí, certo? Para não fazer uma produção textual abaixo de 20 linhas. Caprichem na história, que eu quero ler histórias empolgantes. Eu quero ler histórias criativas, certo? E por fim, o que será avaliado na sua produção? 1. O domínio do tema, né, valendo 2 pontos. 2. A criatividade, valendo mais 2 pontos. 3. A organização do seu texto. Cuidado com a organização desse texto, galera, certo? Vai estar valendo mais 2 pontos. A caligrafia, que é a sua letra, eu quero ver letras legíveis, na qual eu consiga fazer a leitura e que eu possa dar a sua nota. Cuidado com essa caligrafia, certo? 5º e último, a ortografia, que é o uso de acentos, vírgulas, pontuações e tudo mais, que vale mais 2 pontos, certo? Então, essa é a folha de produção na qual você vai fazer a sua redação. Em seguida, tem a folha de rascunho, na qual você vai escrever o seu rascunho, o seu texto, como é que ele tem que ficar antes de passar para esta folha aqui, certo? Você utilize a folha de rascunho e quando você vê que seu texto está pronto, você transfere para a folha de produção. Essa folha de rascunho você pode destacar e ficar com ela, certo? Não precisa me devolver, não. Agora, essa folha aqui, ó, a folha de produção, ela tem que estar anexada na sua prova, porque é ela que vai contar a sua nota. Combinado?
Bom, então é isso. Eu acredito que não vai existir dúvidas com relação a esta produção textual, porque é uma produção textual simples, né? Ela é diferente das demais, da do primeiro e da do segundo bimestre. A diferença é que aqui eu venho dando dicas de como produzir o seu texto, diferente da do primeiro e do segundo bimestre, na qual eu deixei vocês à vontade para elaborar da forma como vocês achassem melhor. Mas nessa daqui eu estou dando dicas de como ela tem que ser elaborada. Combinado? Então eu fico no aguardo do retorno das fotinhas de vocês, certo? Para realizar o meu registro aqui. No mais, um forte abraço para vocês e uma boa prova.